acredito que dança contemporânea não tenha uma definição precisa, assim, clara. Eu acredito que a partir do momento que a gente sai daquele padrão de criar a partir das sequências de passos, das sequências coreográficas, e começa a encontrar outras metodologias de apreensão de espaço, de tempo, de percepção do corpo, a utilização do improviso para encontrar dessa investigação corporal para encontrar uma ideia ou criar uma situação. A gente está fazendo dança contemporânea. Quando a gente muda esses termos também, né? A criação de ações mais do que a criação de passos, né? A criação de situações mais do que de cena. Penso também que é alguma coisa que está à margem ainda, de certa forma, porque ela não é massa, ela não é arte de massa para uma mega estrutura. Ela normalmente acontece nas micro-relações. Contudo, a gente tem uma legitimação já de artistas e pessoas que produzem arte contemporânea, e nesse paradoxo todo de ser margem, ela também é muito erudita, porque para você compreender ou acessar aquele tipo de informação, normalmente você vai ter que saber um pouco de história da arte, entender por que aquela coisa acontece daquele jeito. Quando cria um tipo de estranhamento em cena, um público comum, assim, né, habituado à TV, por exemplo, de fato vai ter dificuldade, porque essa desestabilização é cognitiva também. A gente está habituado à narrativa linear, às formas lineares, ao conjunto de formas, e quando a coisa aparece um pouco mais irregular, a gente tende a ter essa dificuldade de entender. Mas eu, pensando no meu fazer de dança, eu sempre acho que, por mais que a gente produza esse tipo de reflexão e desestabilização, eu acho que a gente ainda está no campo do afeto e da emoção. Então eu não acho que a gente deva também se furtar dessa possibilidade desse encontro com a afetividade, né? Com a emoção, de emocionar mesmo, por que não? Assim, eu penso. A gente consegue produzir isso também, mesmo fazendo dança contemporânea. Não necessariamente caindo sobre aqueles aspectos mais simples, né? Felicidade e tristeza. Mas isso me interessa também, de gerar um tipo de informação que seja comunicável. Assim, fazer uma arte para si mesmo, e uma coisa super complexa e intelectualmente trabalhada, para que ninguém, ou só um pequeno grupo de dança, de pessoas da arte, consigam acessar. Assim. E eu acho que quando alguns artistas conseguem vazar os limites dessa institucionalização da arte contemporânea, inclusive, a gente chega em outros lugares. Por exemplo, eu acho que a gente tem feito muito intervenção urbana, então a gente já gera um outro corpo, um outro tipo de narrativa na rua. Então não é o teatro de rua, é alguma situação que acontece que as pessoas vão se deparar e vão, uau. Tem alguns projetos no Brasil que acontecem assim, de 1000 casas lá do núcleo do Dirceu em Teresina. Então eles vão nas casas das pessoas e fazem uma dança. Isso eu acho super bacana, porque emociona, produz um outro tipo de corpo que não é aquele habitual, que eles estão acostumados a pensar e ver dança. E é um outro tipo de encontro, né? De borrar essas fronteiras, assim, sair dos espaços legitimados. E aí hoje me interessa muito isso, esse tipo de produção que é em parcerias e coisas que são móveis, assim, que a gente não fixa uma companhia de dança. Isso me cansa um pouco até de pensar, assim, então eu gosto desse tipo de mobilidade. Continuo trabalhando basicamente com as mesmas pessoas, eu morava com essas pessoas, então é sempre muito uma relação de amizade, de trabalho. E aí hoje, como professora na UFBA, porque isso é interessante, muda um pouco esses referenciais, né?
de mundo, assim. Então, eu tenho pensado muito nisso, em como produzir um tipo de instigar, mas não impor instigar essa percepção de um outro movimento de arte que acontece, sem preconceito, né? Porque normalmente já vem as pessoas da UFBA não dançam, só pensam. Na universidade não se dança, só pensa. Mas de provocar a reflexão crítica sobre o que se faz, que eu acho que se a gente tem esse espaço, ele tem que acontecer de alguma forma. É produção de conhecimento, né? Assim, de forma careta, mas assim, pensando nisso. Eu entrei no mestrado com uma pesquisa e estou saindo com outra. Eu entrei com a ideia de produção de conceito em dança, que a gente estava discutindo muito esse boom de chamar a dança de pesquisa em dança. Então, eu faço pesquisa em dança. A dança começa a se ater muito à produção de conceitos, ao uso de conceitos emprestados sobre a dança, a argumentar sua própria obra o tempo inteiro, né? Uma argumentação incessante. Né? E a gente ficou discutindo isso, mas o que será que é pesquisa mesmo? Né? Porque pesquisa é uma coisa fechada, tem começo, meio e fim, tem um objetivo muito claro, e o processo criativo não necessariamente tem esses parâmetros. Então a gente percebeu que essa ideia de pesquisa é alguma coisa... virou uma moda, assim. É alguma coisa que foi legitimada por um outro campo, mas que não necessariamente todo mundo faz pesquisa. A Galera em Salvador produz muito, apesar de não circular tanto, assim. A gente tem uma diversidade muito grande em Salvador de produção, muito grande. Isso é interessante, mas por um lado tem muita gente que não está legitimado, mas que também não está iniciando, está nesse meio, e é uma galera que tem uma certa dificuldade assim de circular e tal. Mas a gente tem os editais, a Bahia nesse sentido funciona, apesar de ainda não ser o ideal, mas vai lá, o que é ideal, né? Mas assim, eu conheci outros estados e Nordeste é muito difícil, é muito precário. Então a gente tem editais do estado e os editais federais. Os artistas têm se mobilizado muito em torno disso. A gente tem alguns editais e prêmios que são de pequeno porte. Tem o Quarta que Dança, tem o calendário de apoio, que na verdade agora é calendário das artes, que são verbas pequenas para você produzir, e aí ele te dá um espaço, que é o teatro deles, assim, do estado, alguns teatros do estado que tem na cidade, para você apresentar lá. E aí você fica um tempo, mas é uma temporada pequena, nunca como teatro que passa anos em temporada. Em dança isso não acontece. Em dança o projeto é aprovado, apresentou, acabou, assim. E aí você tem que ficar tentando encontrar outras formas de manter aquela coisa. Tem os de maior porte, Ian Karutzka, e tem os setoriais das artes, e aí assim, é isso. Alguns grupos que tem mais tempo de vida, com um currículo maior, normalmente conseguem mais facilmente esses editais maiores. Ou essas pessoas que já têm também essa produção de mais tempo conseguem os editais maiores. Então funciona muito assim, eles dão em parcelas e tem atrasado muito, como não atrasava no início. Então tem mudado novamente, aí tem rolado uma tensão aí, que atrasa, então os artistas se mobilizam, colocam um cronograma, fazem planejamento, e aí chega na hora não sai, aí passa um ano com aquela coisa flutuando. E assim, alguns artistas têm se colocado muito num posicionamento de não fazer enquanto não tiver. Outros fazem não. É o meu trabalho, eu quero fazer, independente da grana, quando aparecer.
Aliás, aqui em Salvador eu acho que é um dos poucos lugares que tem que as pessoas de dança são mais organizadas nesse sentido, politicamente falando. Claro que tem o fórum de dança, que é organizado por algumas pessoas, e agora tem os colegiados setoriais, que foi uma proposta da própria Fundação Cultural do Estado, que esses colegiados se dividem, elegem uma pessoa da área para estar sempre nessa troca entre as pessoas, né, os civis e o Estado. Então, para ver o que está acontecendo, como está funcionando, para propor coisas, propor leis e diretrizes e tal. E o fórum de dança meio que funciona de uma maneira mais ampla, tentando articular também a voz da dança assim, com o Estado, de procurar formas de políticas públicas também para a dança. Tem os encontros setoriais que eles convidam, abrem para a população, mas aí quase ninguém aparece. Assim, é bem... Então tem algumas pessoas que estão fazendo isso, porque as pessoas não vão, assim. Eu fui em um e outro e vi que realmente as pessoas não vão. Até porque é muito difícil dialogar nesses ambientes, né? Política, quando você entende que é política mesmo, aí você fala... É muito desgaste físico e mental para produzir alguma coisa para uma área, pensar quais são as demandas de uma área que é tão diversa, assim, desde a arte popular ao folclore, que é super financiado pelo Estado, a produção de arte contemporânea, que está super na margem também sempre. A dança, a gente tem uma diversidade muito grande e as pessoas têm produzido, mas, por exemplo, eu sinto falta de vir mais gente pra cá, assim, de fora. Essa instiga, eu tenho sentido falta mesmo de uma instiga maior pela criação em dança menos aprisionada a esses mecanismos de financiamento. Algumas pessoas têm feito isso, mas é muito difícil fazer. Parece que a gente entrou num fluxo de produção que a gente não está conseguindo sair dela. Enfim, eu acho que é isso, assim, ver outras coisas acontecendo, esses movimentos mais alternativos e mais transgressores no sentido mais amplo, assim. É uma potência da dança em relação com outras áreas, assim, de forma mais incisiva, assim, mais forte. Porque a gente tem, o povo do Brasil dança muito, né? A gente tem dança de salão, tem dança não sei o quê, o povo dança, as pessoas dançam. Mas o pensamento em dança, assim, pensar a dança de outro jeito, tentar tensionar alguma coisa que está no sistema, assim, de produção e dos corpos, eu acho que a gente tem que reforçar cada vez mais essa perspectiva, assim, do corpo que dança, mas do corpo político que dança, assim. Não só a dança pela celebração, assim. Mas, enfim, eu acho que é isso, assim.